Gostaria de chamar ao palco Tânia Tomé, embaixadora global, e Ecocaia presidente, para falar a palestra sobre o potencial da África para alimentar o planeta. Multifacetada, Tânia Tomé é economista, empreendedora, executiva, coach, personalidade televisiva, ativista, presidente da Ecocaia, presidente da NGO Educação para o Desenvolvimento, autora, é uma líder internacional dedicada a empoderar pessoas, empreendedores e líderes, através de seus projetos, empresas e plataformas, dando coaching e palestra em vários países do mundo. É presidente da Cimenta Nacional de Mulheres Líderes 2018. Jovem África Líder pela iniciativa do presidente Barack Obama. Uma das 100 jovens mais influentes do mundo. Pelo MIPAD, New York. Prêmio Acadêmico Portugal-África pelo presidente Mário Soares. Embaixadora Global do GABA, entre tantos outros. Prêmio de Mérito da Presidência de Moçambique. Eu vou só incluir um pouquinho assim, que nós nos conhecemos por telefone há uns 3 anos, e que lá onde ela vive, eles plantam plantas medicinais para exportação para a Europa, e para a Ásia e para a América. E como eu cultivo essa planta medicinal também, nós criamos um relacionamento, e meu sonho era trazer essa criatura para brilhantar esse evento, e como ela é embaixadora de negócios na África, para ter esse contato aqui com todos vocês, e a África está de braços abertos para receber empreendedores, e principalmente um intercâmbio de conhecimento entre todos vocês, para que a África também vai alimentar o mundo, né, Tânia? Então, eu me sinto orgulhoso de ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Magno. Na verdade, eu queria primeiramente agradecer por esse convite que o Magno fez. Na verdade, eu nem acreditei no primeiro momento que aqui em São Paulo, que é nuclear, né? São Paulo é enorme, essa seja a primeira vez que a gente tem um encontro técnico da agricultura sustentável. Então eu queria pedir uma salva de palmas aqui para a Aloe Fértil, para o Magno, mas bem forte, mais forte. Verdade, eles merecem. O Magno, a equipe, a time toda envolvida nesse processo, acredito que seja um desafio. E, na verdade, ele começou me contactando já em outubro para garantir que eu não tivesse uma outra coisa na minha agenda, que eu escapasse desse evento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, sobretudo falando de um tema. Atenção, devo eu dizer que eu serei a pessoa que menos sabe de agricultura, tá? Vocês já falaram tudo, dos solos, do clima, tá? Mas eu sou a pessoa, no meio desse processo, para trazer a parte negocial para você. Para identificar as oportunidades que há no mercado. Para fazer a conexão com as partes e atores que são importantes dentro desse processo. Então, eu sou esse elemento, na verdade, mediador, facilitador, que quer engajar as pessoas que fazem parte desse processo. Então, eu ia perguntar para vocês, se vocês podem levantar as mãos, os produtores aqui agrícolas. Bom, excelente. E os agrônomos? Pronto, essa pergunta é assim toda complicada, né? Porque aí há agrônomos que também são produtores, mas eu queria provocar assim no sentido do lado empresarial. Quantos de vocês são empresários que não são agricultores e não são produtores aqui dentro? Tá, ótimo. Quantos de vocês são estudantes? Gente, muito bom. Agora, eu ia provocar vocês também para ficarem mais perto, né? A gente tem que sentir a energia, né? Estou vendo ali lá no fundo, com receio de estar aqui mais perto, não querem me ver bem da próxima, para saber como é que eu sou. Aquela africana que vem de Moçambique, que tem a oportunidade de, na verdade, viajar pelo mundo fora.
Agora, como a gente já viu toda a experiência incrível aqui com manuseamento, eu nem vou pegar, nem vou experimentar, né? Vou ter que pedir ajuda, assim a gente vai saltando. Naturalmente, essa apresentação é uma apresentação meio que englobante, então quando eu vou fazer assim, você vai passando assim bem rápido, né? Que o tempo está aí apertando. Vocês estão comigo? Estão comigo? Ótimo. Então, estamos juntos e a gente pode continuar. Então, o que a Ecocaia faz, a minha empresa? A gente pode passar para outra, né? Pronto. Pode passar para outra mesmo, tá? Então, a nossa empresa, na verdade, eu sou economista e fui bancária durante 13 anos. Então, fui diretora de crédito e mitigação de risco, fui diretora de novos negócios e investimentos. Então, lidando muito com empreendedores, com empresas, com projetos de investimento. E houve aí pelo meio, assim, uns 4 anos que eu lidei com agrobusiness em Moçambique, tá? Então, aí eu criei essa minha empresa há 7 anos, que a gente está operando no mercado, felizmente, não apenas moçambicano, que a gente já vai operando mesmo a nível global. Então, para mim, é uma honra, na verdade. Então, a gente tem esse One Stop Solution, que é, na verdade, uma solução integrada para empresas e investidores que queiram entrar dentro do mercado de África. Também em Portugal, nós temos outros diversos contatos, tá? Então, na verdade, temos essa parte aqui que tem a ver com estudos de mercado, que tem a ver com todo o conjunto de instrumentos financeiros que sejam necessários para começar a atividade, para expandir a atividade, todo o suporte jurídico, legal e administrativo para fazer esse registro. Como vocês sabem, existem aí diferenças legais entre os países e é importante nesse processo. Para além disso, uma das nossas grandes mais-valias é o networking portfólio que a gente tem. Tá? A gente tem um networking portfólio muito grande, com relacionamento com decisores. Assim, quando a gente entra no mercado, a gente quer apostar numa coisa em que a gente visualize os potenciais clientes, mas a gente também quer ter um relacionamento com a sociedade em si. E muitos desses decisores, na verdade, eles colocam em cima da mesa aquilo que são os incentivos que são colocados em cima da mesa para determinado tipo de atividades, como é o de agricultura. Então, para além disso, a gente tem uma componente de ativação de campanhas, né? Aí, eu estive escutando, assim, diversos produtores, eles bem apaixonados pelo seu produto, mas ninguém falava de venda, ninguém falava de número, e eu aí perguntava assim, então, que tal, está dando resultado? E depois ele voltava, não, esse produto, o solo, os componentes. Então, eu dizia, ok, muito bom. Então, muitas vezes, como produtores, como agrônomos, como agricultores, nós visualizamos muito só a componente do produto interno, a gente não visualiza esse produto fora e nem dá conta que precisa de uma parte de comunicação e de marketing muito forte, entendeu? Essa parte é uma componente extremamente importante para a gente conseguir disseminar esse produto, né? Então, quando se fala da agricultura, muitas vezes a gente não tem a mesma capacidade que se estivesse falando de uns sapatos. Verdade? Verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade. Então, basicamente, esse é o One Stop Solution que a gente tem. Felizmente, para além disso, nós temos uma área de mentoria e capacitação. Essas mentorias e capacitações, elas são dadas em áreas que nós consideramos muito importantes para o mercado. Então, nós temos a liderança, né? E a componente da liderança, ela começa com a liderança do eu primeiro para liderar o nós. Temos a componente de estímulo, de empreendedorismo, e temos uma série de capacitações que tem a ver exatamente com fazer com que os investidores, com que os empreendedores, empresários possam fazer uma gestão adequada do seu negócio, tá? Então, podemos passar para outra. Esses são alguns dos nossos clientes. Felizmente, a gente tem crescido alguma coisa, mas somos pequeninos, tá? Mas vamos crescer bem e vamos ficar consistentes. E porque nós temos um lado também de investimento, mas a forma como nós investimos no mercado é investir pequeno, perceber bem o negócio, perceber bem como é que funciona, identificar os principais riscos e identificar a forma como a gente pode mitigar esses riscos, tá? Então, aí, quando a gente ganha um pequeno traction,
Então, é aí que a gente vai consolidar um investimento maior para a gente ir. Se a gente errar e se a gente falhar, que é uma coisa que acontece muito com os empreendedores, a gente falha pequeno, a gente perde pouco, né? Então, aí, depois todo esse processo de aprendizagem que a gente passa para a fase posterior. Então, na verdade, também fazemos assessoria internacional, podemos passar para o outro. Gente, eu tenho que arranjar aqui uma linguagem gestual, tá? Senão, gente, fico aí, passa para outro, passa para outro, passa para outro, não dá. Então, eu vou fazer assim, você passa para o outro. Então, pronto, já estamos aqui criando a nossa ligação gestual. Perfeito. Então, felizmente, com o trabalho que a gente tem desenvolvido, por onde eu tenho andado, seja com assessoria internacional, seja com todo um processo de advocacia, para a gente criar um ecossistema do empreendedorismo e de liderança que seja eficaz, tenho estado assim, com algumas figuras internacionais e acaba por ser também um link com algumas necessidades. Acredito que vocês conheçam algumas pessoas. Uma das pessoas que, na verdade, mais me honra ter a oportunidade de ter estado, assim, sem desclassificação de ninguém, foi realmente Kofi Annan. Eu estive com o Kofi Annan uma semana antes dele morrer. Então, foi assim, um momento muito chocante, porque ele é um líder africano que fez muita coisa e que continua a ser uma inspiração para uma série de coisas, então. Pode passar para outra. É verdade, esse também, nós temos assim, nossa, felizmente tive a oportunidade de conhecer mais assim de 10, 11, 12, 13 presidentes, assim, e não estou ligada à política, né? Eu sou apenas uma africana, empreendedora, jovem, que vai trabalhando e que vai fazendo acontecer. Pronto, agora já vendi, né? Eu estava vendendo o meu peixe, você sabe? Nós, empresários, temos que estar sempre vendendo, né? Aí o agricultor gosta muito de falar só do produto, esquece que tem que vender. Venda, 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 venda até conseguir vender. Pode passar para o outro. Pronto, assim, se vocês forem a ver, nós temos muita similaridade, assim, com o Brasil e com a América Latina. Em termos do índice pluviométrico, em termos do solo, nós temos realmente muitas similaridades. Mas também eu acho muito interessante que a gente vai ver assim no mapa, que quando a gente vê assim, o continente americano e assim vê o Brasil, a gente vê como a África ele se encaixa ali dentro, né? Então é mesmo aquela bola, que era aquela bola universal que em algum momento do tempo se separou. Então eu acho que exatamente por causa dessas similaridades, e talvez até as próprias similaridades culturais, nós temos assim uma grande chance de cooperar. Então, eu trouxe aqui assim os números bem, só para a gente ter assim uma ideia, rastrear que realmente nós representamos 1 bilhão de pessoas, tá? Então isso significa com uma área aqui que você está vendo dessa dimensão que é enorme. Eu não sei se vocês aí atrás conseguem ver. Se não conseguirem, venham mais para cá, tá? Então, na verdade, apesar da África ser assim, com essa dimensão enorme, o nosso nível de contribuição para o PIB é muito pequeno. O PIB mundial, mas muito pequeno mesmo. Então, nós vamos falar da potencialidade de África ao nível da alimentação, para alimentar todo o planeta, porque realmente a gente consegue ver que nós temos, na verdade, mais até de 80%, 80% de terra inexplorada. Ao mesmo tempo, temos a particularidade de termos uma realidade onde 65% é o setor da agricultura, só que é feito de uma forma extremamente rudimentar. Então, isso significa, basicamente, que o nível de produtividade por hectare é muito baixo. Na verdade, estima-se que para ir não mais do que 1 tonelada por hectare. É muito baixo. Mas é terra que é fértil. Temos rios que não acabam. Na verdade, a nossa capacidade hidráulica é a maior do mundo. É a maior do mundo. Mas a gente não potencializa esses recursos hídricos.
E o solo está lá, ele está inexplorado. Então, se ele está inexplorado, ele deve ter aqueles nutrientes, né, professor? Deve estar tudo lá, né, professor? Deve estar tudo lá. Então, o que eu acredito é que se nós conseguirmos trazer essa tecnologia, experiência e know-how que o Brasil já tem, seja o nível de mapeamento de solos, porque essa é outra componente que a gente não tem. Então, se a gente não sabe exatamente qual é a vantagem comparativa daquele lugar, a gente também não sabe o que deveria aplicar lá e que quereria maior resultado. Então, essa também é uma componente importante do processo. Então, há uma série de outras componentes que são extremamente importantes. Continuando. Então, nós temos, de fato, 800 milhões de hectares por explorar. Gente, é terra que não acaba, tá? Terra que não acaba, terra que é fértil, terra que tem todo o potencial. No entanto, nós estamos aí importando, né? A gente não para de importar. A gente exporta mais 35 bilhões por ano. Por ano. Então, nós temos aí muitos lados que devem ser potenciados. Mas eu considero que esse crescimento da agricultura em África tem que ter em consideração o aspecto da inclusividade, do emprego, da criação de renda, respeitando o meio ambiente. Respeitando o meio ambiente, porque vocês sabem, né, que a gente tem as gerações futuras aí. Nós temos e já estamos vivendo um pouco dessas mudanças climáticas. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu no meu país. A gente agora está na boca do mundo só pelas piores coisas, né? Mas, na verdade, aconteceu o ciclone Idai, que não é mais, na verdade, do que uma consequência dessas mudanças climáticas. A Beira, que é a segunda maior cidade, que foi lá onde aconteceu o ciclone, e que é também um dos maiores portos, se não o maior porto de exportação de Moçambique, portanto, é uma cidade importante, é uma cidade pantanosa. É uma cidade pantanosa onde, na verdade, nos últimos tempos, estavam se construindo casas ao lado do mar. Uma destruição muito intensa dos mangás. Aí a natureza ela reage, né? Ela reage porque a gente vai tendo uma intervenção humana que vai matando a natureza, vai matando a sua integridade natural de se reconstituir. Então, é preciso cada vez mais que a gente pense nessa atuação, mas que seja uma atuação que respeite o meio ambiente, que respeite a forma como a conjuntura foi feita, que respeite a cadeia de valor da natureza. Porque tudo isso foi feito por uma mão. A gente poderia chamar mão de Deus, poderia chamar mão de energia, pode querer chamar o que quiser, mas é uma mão que trouxe uma perfeição. E nós hoje a gente está tentando mexer com coisas que a gente não deveria mexer. Porque aí aquela cadeia de valor fica se baralhando, né? Esse sistema se baralha e acho que cada vez mais nós temos que olhar para a questão do meio ambiente e o respeito que nós temos que ter como algo que seja importante para a gente garantir a sustentabilidade, tá? Então, África é um potencial, mas na verdade precisa que algumas coisas elas sejam modificadas. Eu acredito muito que essa linha de aspectos que foram colocados aqui, elas também, no final do dia, elas também se adequam um pouco à realidade brasileira, porque apesar de tudo, apesar de estarem caminhando e de terem a sua própria evolução, ainda há os desafios, e esses desafios continuam para que a gente possa, de fato, resolver. Então, mudanças ao nível legislativo, sem dúvida, porque realmente, quando eu falo da África, eu devo lembrar para vocês que a África tem 54 países, tá? 54 países. Meu país é Moçambique, mas tem os outros 53 países, cada um na sua dimensão. Então, o que acontece é que nós não temos uma inter-relação entre os nossos países, como devia realmente ser, né? E as taxas alfandegárias, elas são muito diferentes umas das outras. Agora, já falando em particular da agricultura,
O que acontece, na verdade? Acontece que os produtos que nós importamos têm um preço mais baixo que o produto produzido a nível interno. Então, é necessário cada vez mais que haja, primeiro, uma vontade política e, segundo, uma atuação que possa permitir que haja proteção dos agricultores, que haja proteção desses produtos que são produzidos internamente, porque senão, na verdade, somos nós que estamos matando a nossa capacidade produtiva. E um país sem produzir não desenvolve, jamais. Não há possibilidade de desenvolver, não há possibilidade de crescer se não tivermos capacidade produtiva. Então, aí o governo tem que pensar com pensamento de médio a longo prazo, investindo numa plataforma e num ecossistema que permita, de fato, que haja uma proteção do produto interno. Tá? Ao mesmo tempo, quando eu falo nessa questão da parte legislativa, eu penso que é importante ter incentivos. Né? Os agricultores, eles deviam ter incentivos que permitissem, de fato, que eles pudessem se organizar e que pudéssemos ter um ecossistema que pudesse suportar o agricultor nas suas fases diversificadas, tá? Em toda a sua cadeia de valor. Então, esses aspectos do incentivo e da proteção aos produtos feitos de forma nacional, é importante que seja feito com uma grande intervenção por parte dos governos desses países. Inclusão financeira. Eu sei que o Brasil tem um banco de desenvolvimento, não tem? Tem ou não tem? Tem. Então, o aspecto da inclusão financeira é um aspecto importante, porque ele também faz parte do ecossistema. Então, a gente precisa ter financiamento à agricultura. A gente faz, sim, porque, na verdade, nós vamos precisar fazer uma modernização. Nós não queremos agricultura de subsistência apenas. Nós queremos poder desenvolver e produzir agroprocessado, né? O que acontece, por exemplo, em Moçambique? Em Moçambique, a gente é capaz de exportar matéria-prima e voltar a importar a própria matéria-prima processada por um preço absurdo. Então, só nesse processo interrelacional, a gente já perde 90%, entendeu? E o produto saiu de Moçambique, foi para fora, foi processado, voltou para Moçambique e a gente ainda paga um preço absurdo. Então, e que tal se nós potencializássemos a nossa capacidade de industrialização? Então, a gente conseguiria reduzir as importações que são feitas e explorar uma maior exportação dos nossos produtos internos. E o que eu estou falando significa hoje que seria bonito ter um abraço tecnológico ao Brasil. Porque o Brasil já tem o seu histórico, conhece os processos, vai pesquisar a terra, vai trazer a tecnologia e a gente constrói alguma coisa de mãos dadas, né? O estímulo do empreendedorismo. Esse aspecto é extremamente importante, tá? Porque a gente se pergunta assim, tá, quantos jovens são empreendedores na área da agricultura? Por exemplo, na África, em particular em Moçambique, as pessoas dizem assim, ser agricultor, tem que ir lá para o interior. Ih, gente, ele não quer. Então, ele só quer ser economista, quer trabalhar no escritório, quer ser arquiteto, porque ele não pensa que a agricultura e que agricultor tem valor, porque, na verdade, sempre esteve associado à geração de rendimento de sobrevivência. Pessoas que não têm capacidade para fazer outras coisas e que têm aquele rendimento só para ter a comida, né? Pronto, então quando eu penso na agricultura e quando os outros pensam na agricultura, na verdade vem a imagem de uma mulher descalça, que tem que caminhar 10 quilômetros para encontrar sua machamba, onde ela vai capinar o milho e a batata com uma enxada, vai acabar de fazer isso, vai rezar para ter chuva, tá? E quando houver produtividade, aquele dinheirinho vai servir para comer e para pagar algumas coisinhas dos filhos quando eles estiverem doentes. Aí acabou. E próximo dia, a mesma rotina. Próxima semana, a mesma rotina. Bem, eu adoro o palco. Eu acho que o nosso cameraman está sofrendo aqui, que eu vou andando de um lado para o outro, mas
é uma inspiração, né? Eu gosto de estar com vocês todos aqui. Então, realmente é importante que se reúna, mais uma vez, o governo, mais uma vez a mediatização, mostrando quão importante é ter um agricultor. Na verdade, alguém falou que da agricultura vinha um alimento que gerava saúde. E é importante que a gente reforce essa valorização, para que a nossa juventude tenha interesse em produzir. Porque sem produzir a gente não chega a lado nenhum, tá? Então é importante muito que haja esse estímulo e felizmente é uma das componentes com as quais a gente trabalha. Uso de novas tecnologias, acho que aqui é um espaço cada vez maior, sobretudo para a África. Eu vou estar falando de alguns casinhos de sucesso, de modernização, assim como o Ghana, que, na verdade, introduziu a modernização com apoio do Estado e, de fato, começou a criar mais rendimento. Ou então, o Egito, que gerou 9 toneladas por hectare na produção de arroz. Na verdade, a maior produtividade do mundo. Vocês que estão aqui, que estudam, por favor, me digam alguma coisa contrária, só para eu ter a certeza que esses números que eu apanhei estão corretos, tá? Não é verdadeiro? Não é? Olha, o professor falou que não é verdadeiro, então a gente vai ter que ouvir o que ele tem para dizer. Então, o Egito está gerando hoje a maior taxa, pelo menos dentro da África, a maior taxa de produtividade por hectare. Porque nós, africanos, e na sua maioria, continuamos 1 tonelada por hectare, que é baixo. A adaptação dos cultivos às mudanças climáticas é um pouco a volta dessa questão da sustentabilidade e tudo aquilo que nós poderemos fazer. Vimos aqui o projeto da CONIM, a volta de produção ecológica, e cada vez mais é importante assumirmos, ou então até do aloe vera, né? Do aloe fértil, que é um fertilizante natural com aloe vera, e, portanto, potenciar aquilo que já é parte da natureza, contribuindo para a gente criar mais rendimento, mais produção, sem afetar ou destruir a natureza. Então, nós temos aqui também a melhoria dos transportes internos. Nós sofremos com a questão logística, porque, na verdade, nós temos dois lados. Nós temos o lado do transporte, que não é efetivo, Moçambique é grande, mas ainda sofre com a questão de conseguir coletar a produção para conseguir pegar nessa mesma produção e distribuir para as outras localidades. Parece engraçado, mas ainda há coisas mesmo muito básicas que a gente está sofrendo em Moçambique. A outra questão básica é a questão do armazenamento. Infelizmente, nós temos muitas dificuldades em ter esses grandes armazéns e talvez até dizer que ter capacidade e conhecimento para fazer essa gestão adequada da armazenagem. Tá? Então, o que acontece é que muitas vezes esses produtos não conseguem responder aos estándares internacionais porque não há conhecimento, nós não temos esse conhecimento, que também queremos isso. Então, conforme fui falando, essa criação de melhores infraestruturas de armazenamento. A verdade é incrível. Em África, se nós conseguirmos aumentar 1% do PIB do setor da agricultura, a gente consegue reduzir 5 vezes mais a pobreza relativamente a outros setores. O que, na verdade, bota mais uma vez dentro de campo quão importante é investir na agricultura, investir nesses processos modernizados, investir no conhecimento, a volta da gestão, da armazenagem, investir em todas essas componentes. Então, realmente, a gente falou um pouco a volta daquelas componentes todas, mas a gente vai falar aqui também dessas componentes que estão aqui, que às vezes até é meio que paradoxal, sabe? Você ter, assim, uma África com maior capacidade hídrica e tem problemas
porque não consegue criar sistemas de irrigação, por exemplo. O uso de fertilizantes, que também ainda é uma componente que é um desafio. O mapeamento do solo, só para voltar aqui e voltar a revisar. E a criação de hábitos integradas do agronegócio. Aqui chegando, eu quero partilhar uma historinha com vocês. Na verdade, eu tive possibilidade de fazer uma consultoria no Quênia. Isso foi mais ou menos há 5 anos, não lembro bem. Mas, na verdade, o Quênia está fazendo uma coisa estrondosa, ao nível de toda a estrutura que engloba os agricultores no Quênia. Então, o que eles estão fazendo? Eles criaram um hub, onde o governo, ele dá vouchers aos camponeses ou agricultores, né? Esses vouchers são para adquirir fertilizantes, adubos, químicos e grãos. Eles dão esse voucher. Esse voucher é financiado parte a parte com o banco que a gente chamaria do Banco da Agricultura no Quênia, que se chama Equity Bank. Então, ele é cofinanciado pelas duas partes. Aí, nesse modelo, o que acontece é que aquele agricultor recebe esse voucher, que é uma espécie de crédito, tá? É uma espécie de crédito antecipado, até que ele consiga voltar a ter a produção e os resultados dessa produção. O mais interessante dentro dessa estrutura do Hub é que nós também temos os agrodealers e os produtores. Os agrodealers e os produtores são a peça da formação, tá? Então, eles formam os agricultores. Formar em que base? Na verdade, formando o agricultor para que ele saiba qual é o fertilizante adequado para utilizar naquele solo. E a verdade é uma. E eles formam, porque é como se estivéssemos, por exemplo, patrocinando para a comunicação. Eles patrocinam a formação, mas na verdade quem mais ganha são eles mesmos. Por quê? Quando um camponês usa o fertilizante adequado no solo adequado, o que acontece é que ele tem os resultados esperados. E quando ele tiver esses resultados esperados, todos os outros camponeses ficam querendo saber o que ele colocou lá. Então, é a maior ferramenta de marketing pessoal que pode existir. Então, por essa natureza, tanto os agrodealers, que são os distribuidores, como os próprios produtores, tiveram interesse em entrar dentro desse processo do Hub. Então, o que acontece como resultado? O sistema vai funcionando, porque é um sistema em rede onde a gente tem todos os atores trabalhando em conjunto. Então, ganham os agricultores porque vão tendo mais rentabilidade, ganham os produtores e agrodealers porque vão tendo mais rendimento no processo de venda dos seus produtos, ganha o governo porque cada vez que nós tivermos ativamente produtores, estarão contribuindo na criação de impostos, ganha o Equity Bank porque no sistema, na verdade, o Estado coparticipa com um pagamento para suportar aquele. Então, o banco faz o quê? Minimiza os riscos, tá? Então, todo mundo ganha nesse processo. Eu não sei se, por acaso, o Brasil usa o mesmo sistema de Hub, mas é um exemplo muito interessante, que é um exemplo queniano, é um exemplo africano. Portanto, há casos de sucesso, portanto, no mundo agrícola africano. Só que esses casos não são representativos. Então, nós continuamos a ter uma produtividade por hectare muito baixa. Então, na verdade, eu não sei o que aconteceu aí, porque quando eu escrevi principais desafios, eu tinha posto / oportunidades, né? Porque onde existem desafios, há oportunidades que podem ser exploradas. Então, tudo isso, no final do dia, eu já havia falado, é mais uma questão de reforçar quão importante a gente perceber que os desafios que hoje a África tem são uma oportunidade muito grande para o Brasil. Porque o Brasil já tem quase tudo montado e tem terra para produzir. E o que acontece é que da experiência e know-how que tem, naturalmente o valor acrescentado ainda vai ser maior. Porque aquela terrinha é muito fértil. Se a gente reparar, colocar o fertilizante certo, colocar tudo que precisa para ela desenvolver, o resultado até pode ser maior que certas áreas que já estão gastas, que foram exploradas durante anos, né?
Então, eu só queria ressaltar aqui dois aspectos, tá? O problema da corrupção, que é um problema terrível. É um problema terrível porque, na verdade, mesmo quando há financiamentos estruturantes para fazer a mudança ou contribuir para um ecossistema mais ativo, que tenha e que gere mais resultados, a corrupção está lá. Então, a gente tem governos dos nossos países que, dentro desses processos, não criam as atuações mais eficazes e eficientes porque querem roubar e querem se beneficiar deles próprios. Na verdade, não são líderes. Daí a importância cada vez maior de ter lideranças efetivas nas posições de liderança. Que vocês não se enganem. Podemos ter pessoas nas posições de liderança, mas elas não serem líderes, tá? Então, o que a gente quer é que as pessoas nas posições de liderança sejam líderes efetivos. Porque o líder vai ser aquele que vai impactar a sociedade. Líder vai ser aquele que vai definir, ter realmente transformações estruturantes. Então, líder vai ser aquele que vai querer criar outros líderes. Então, quando isso for feito nesses modos, realmente, de fato, é uma grande cadeia de valor. E aqui vou ressaltar também os desafios da contemporaneidade. Poxa, disse bem essa palavra em brasileiro, gente. Tava com medo, tá? Eu não sou brasileira e sou de África mesmo, tá? O meu português é mais de Portugal. Então, estou aprendendo aqui alguma coisa com o Brasil. Então, os desafios principais é a questão da globalização, né? Então, a gente tem vantagens, mas a gente também tem desvantagens. A gente mora num mundo global, onde a gente já tem atores enormes que conseguem trazer os preços ao mais baixo nível. Então, aí a gente tem que investir muito mais, ainda não tem uma quantidade suficiente que possa criar economias de escala, então tem que se debater com o mercado internacional enorme que vai influenciar, na verdade, o nosso mercado local. Então, é cada vez mais oportuno a gente também pensar nessa proteção como país que a gente tem que ter para permitir que haja a defesa dos produtores, assim como a defesa dos consumidores, que haja uma defesa efetiva dos produtores, tá? Então, eu não falei nisso, porque vocês até vão saber melhor que eu, mas o clima africano, ele é uma combinação, né? Assim, no norte a gente tem o deserto. Então, depois assim, mais ou menos no meio, a gente tem o clima equatorial e praticamente toda a África, assim, tem o clima tropical, que eu acredito que é muito similar aqui ao Brasil. Então, aí a gente tem um índice pluviométrico que vai entre 500 a 1000 mm, né? E temos os solos, realmente, conforme eu falei, muito estão ainda em estado bruto, embora existam daqueles que os agricultores vão trabalhando, alguns solos cansados que precisam de fertilizantes. Então, eu trouxe aqui também não tinha que trazer aqui uma tabela, né? Que economista é esse que traz uma apresentação e não traz uma tabela? Então, tem aqui essa tabela. E, na verdade, ela até tem... Tem o Brasil aqui? Não. Tem o Brasil, tem o Brasil. Então, essa tabela que está aqui, ela fala do percentual do crédito em relação ao PIB. E essa componente toda é a volta da agricultura, ou seja, na verdade, a lógica que quanto mais financiamento a gente tem na agricultura, ou quanto maior a inclusão financeira que a gente tem, a gente consegue trazer mais produtividade por hectare. Essa é um pouco a lógica. E a gente vê, por exemplo, o caso de Moçambique, que é um caso assim, super baixo. Mas a gente vê também o caso da África do Sul, que tem assim, uma inclusão financeira bem maior até que o Brasil. E os resultados realmente são interessantíssimos, porque a África do Sul é um polo. A África do Sul exporta para o Malawi, para Moçambique, para o Botsuana, para todos aqueles países à volta. A África do Sul continua a ser um líder de produção, um líder de agroprocessamento, portanto, é um líder grande que nós temos ao lado de nós, tá? Então, isso aqui era só mais para dar esse exemplo, enquanto nós temos que investir mais para conseguirmos ter inclusão financeira.
Então, aí vamos... Ai, gente, estão dizendo aqui que eu tenho que dar uma resumida, gente. Ai, meu Deus. O que eu quero dizer com isso é que a agricultura é o setor do futuro. O próprio Banco Mundial, ele diz que em 2030 nós vamos ter aqui o agrobusiness como negócio do futuro, produzindo $1 trilhão, gente. Então, a gente tem que correr para conseguir se integrar nessa rede. Eu ia dar aqui o caso moçambicano, mas pronto, vai ficar para uma próxima. Nós temos que correr para o mercado do agrobusiness cada vez mais. A alimentação é o espelho da saúde. A gente tem que continuamente investir, mas a gente não pode esquecer que hoje vivemos nós, amanhã temos os nossos filhos, temos os nossos netos, temos as gerações vindouras e temos que conseguir preservar a natureza, tendo atuações no presente que sejam sãs, que tenham em consideração essa transformação que a natureza às vezes não aceita. Então, só para fechar, eu vou fechar com uma frase do Peter Drucker, em que ele diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos criar esse futuro que nós queremos, esse futuro que nós desejamos, trazendo mais rendimento, trazendo mais proteção ao ambiente e trazendo mais saúde. Obrigada a todos. Como uma boa vendedora que eu sou, não poderia sair daqui sem dizer que o meu Instagram é Tânia Tomé Oficial. Muito obrigada.